Hoje eu me dei conta de que eu tô ficando velho. Eu não estou velho, eu estou ficando velho. Eu tenho 31 anos. Eu fiz aniversário agora há pouco, no dia 7 de dezembro. Hoje é dia 20 de dezembro. E na hora eu não senti nada diferente, né? Não senti que eu estava ficando velho por fazer 31 anos. Mas eu tive um sonho que me despertou, que me fez pensar sobre isso. Basicamente, o sonho é muito louco. É um sonho muito doido. Acontece várias coisas. Mas o ponto importante é que eu tava discutindo com meus amigos, tava conversando com eles, meus amigos de infância, e aí a gente chega num ponto de falar sobre arrependimento, se a gente se arrepende de algumas coisas, se a gente teria feito diferente, e eu lembro de nesse sonho mencionar que eu me arrependo de não ter viajado tanto, que eu devia ter viajado mais, que eu viajei pouco. E nesse mesmo sonho eu me dou conta que eu tô com 32 anos. Não sei por quê, eu tenho 31, mas no sonho eu tava com 32, vai entender. E aí eu acordei mais ou menos nessa hora, e eu lembro de acordar pensando, caramba, eu tô ficando velho mesmo, eu já passei dos 20. Eu já passei, ainda tô novo, mas eu já passei dos 20, entendeu? Não tenho mais 20 e poucos. Eu acho que eu tô me aproximando de um momento de que as coisas não são, sei lá, mas elas já não são faz tempo, mas não são mais aquela novidade. É, você percebe que a vida passa mesmo. A vida ela realmente passa, porque a gente sabe, no fundo, todo mundo sabe que a vida passa, né? As coisas acontecem, mudam e tudo mais. Mas na realidade, você, do dia a dia, né, você meio que não percebe as coisas realmente mudando. Você só se dá conta quando você para pra pensar de como as coisas eram e como elas são hoje. Se for parar pra pensar, sei lá, 5 anos atrás, né, 10 anos atrás, eu era outra pessoa. Eu literalmente era outra pessoa. Meus hábitos eram totalmente diferentes dos meus hábitos de hoje. Eu sinto que eu evoluí e que, cara, eu me transformei muito nesse caminho. Mas é uma coisa que eu paro, eu só percebo se eu realmente parar pra refletir, se eu sentar, pensar em como era, pensar como está hoje, e aí fazer essa comparação é uma coisa muito consciente, é uma coisa que eu tenho que me esforçar pra me dar conta de que o tempo tá passando, as coisas estão mudando, as coisas estão ficando diferentes. Nessa hora que eu acordei, eu também olhei pra minha cachorra, eu tenho duas, né? Uma tá mais velhinha, bem mais velhinha. A gente pegou ela da rua, então eu não tenho a idade certa, mas aproximadamente ela deve ter uns 17 anos, que quando a gente pegou ela, a gente resgatou ela, a veterinária disse que ela devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Isso já faz aí seus 12 anos. Então, se pá, faz até mais. Ela deve ter uns 17. E eu olhei pra ela, eu vi como ela tá ficando velhinha, né? Ela tá mais com os pelinhos brancos, ela tá bem mais lentinha, né? Ela se move mais devagar. Ainda tá bem, ainda tá saudável, mas é uma coisa que eu percebi, que o tempo passa, que um dia ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu já perdi uma cachorra. Eu não tive muitas perdas, assim, humanas, mas eu perdi meus animais. Essa aqui é minha cachorrinha que eu... Era Shakira, tá de ponta cabeça, né? Ela é é uma Akita. E eu lembro que eu fiquei bem mal quando eu perdi ela. E agora a Lindinha também, que é uma... Ela é um salsichão. Ela é uma salsicha, só que mais gordinha. É um salsichão. Ela também talvez esteja partindo, né? Eu não tive grandes perdas humanas, né? Eu, tipo, meu avô morreu quando eu tinha uns 7 anos, por aí. Meu pai, ele sofreu um AVC, mas eu tinha 2 anos. E ele não morreu, mas ele ficou com várias sequelas. E ele não consegue falar direito, ele tem a fala prejudicada. O lado direito, se eu não me engano, é o lado direito do corpo dele, ele mexe com dificuldade. Ele consegue andar, mas ele anda mancando, entende? Então, é uma coisa que ele ficou com muita sequela. É bem triste, né? Porque ele estava em ascensão no trabalho, enfim. Então, isso também eu posso considerar como se fosse uma perda, assim. Mas de morte, morte mesmo. Porque eu lembro que sou mais dos meus avós, mas eu era muito pequeno. Então, à medida que o tempo vai passando, você percebe que as coisas mudam mesmo. As coisas, elas evoluem, sei lá. Elas se transformam, né? Não necessariamente evoluem, mas elas se transformam. E que a vida é assim, velho. Ela é implacável. Ela é implacável. O tempo, ele é implacável, mano. Ele vai passar se você estiver triste. Ele vai passar se você estiver feliz. Ele vai passar se você estiver mais ou menos. Não importa o que você tá sentindo. Não importa. Não importa o que você sente, o que você acha. O tempo, ele vai passar. Ele vai passar pra todo mundo. E a gente não percebe isso, cara. A gente não percebe. Então, às vezes, quando você tá sofrendo demais, você tá muito triste, muito abalado com alguma coisa que aconteceu, você acha que aquilo vai durar pra sempre, você acha que nunca vai passar. Você fica naquele sofrimento, achando, pô, isso não acaba nunca. Não aguento mais sofrer, não aguento mais passar por isso. Ou quando você tá muito feliz, você tá muito contente, você só quer que aquele momento dure mais. Que você continue com aquele sentimento, vivendo aquela experiência, passando por aquele momento. Você quer que aquilo dure mais, você não quer que o tempo passe rápido, né? Parece que o tempo passa mais rápido quando a gente tá feliz. E, cara, ele vai passar de qualquer jeito. Ele vai passar de qualquer jeito. E o meu ponto com esse vídeo é pensar sobre as coisas que eu tenho vivido, que eu tenho feito, se eu tô
me aproximando mais do caminho que eu quero, se eu não tô, se eu tenho trabalhado nas coisas que eu realmente quero, sabe? Se eu tenho vivido momentos que eu tenho gostado de verdade ou não. Porque é muito fácil a gente se perder nisso, a gente se perder na rotina, a gente esquecer que a gente vai morrer um dia. A gente lembra disso. Todo mundo lembra, né? Você se preocupa na hora de atravessar a rua, né? Então você tá preocupado em não morrer. Você lembra disso, de você não quer morrer. Agora, um esforço consciente, um esforço de tipo, eu realmente não quero, eu sei que meu tempo é finito, então eu vou fazer coisas nesse tempo finito que me agradem mais, coisas que eu gostaria de fazer. Assim, como propósito, não jogar videogame, não isso. Eu digo propósito de vida, uma coisa que você quer conquistar, sabe? Isso é mais difícil. Ter esse esforço consciente, viver novas experiências, porque até pra viver, quando você vai ficando mais velho, você vai passando por experiências novas, tudo já fica meio velho. Então você não tem mais experiência de jogar videogame pela primeira vez, de assistir um filme, ir no cinema pela primeira vez, né? Quando você é criança, você vive mais esse tipo de coisa. Tem um livro que fala bem sobre isso, que é A Morte de Ivan Ilitch. Deixa eu pegar esse livro aqui pra mostrar. É esse aqui do Tolstói, Lev Tolstói. E aí chega um momento que... Eu vou dar spoiler, tá? Então se você não leu e gostaria de ler... Enfim, é mais ou menos um spoiler. Na verdade não é tão spoiler assim, né? Porque já dá pra saber que ele morre, né? A morte de Ivan Ilitch. Mas no momento que o Ivan Ilitch tá morrendo, ele fala alguma coisa... Eu não vou lembrar exatamente o que é, mas a frase exata, mas é alguma coisa nesse sentido. De que a memória, quando você é criança, né? Que ele lembra das coisas de quando ele era criança com mais nitidez... com mais amor, mais cores, mais vivas, sabe? As coisas de quando ele era criança. E que à medida que o tempo vai passando, você vai virando adulto, você não vive mais coisas novas. As experiências não são mais novas. As coisas são iguais, né? Você cai na rotina. Então você acorda, você escova o dente, você toma banho, aí você vai pro trabalho, aí você trabalha, aí você volta. Sabe? É sempre a mesma coisa. Então você não vive coisas novas. E quando você é criança, você passa por isso. Então qualquer coisa é novidade. Você ter o seu primeiro celular, você, sei lá, ler o seu primeiro livro, você ter o computador pela primeira vez, você jogar o primeiro jogo, você, sabe, é tudo novo, tudo novidade. À medida que você vai envelhecendo, não tem muito mais isso, sabe? E eu acho que isso conecta muito bem com o ponto que eu falei de me arrepender de não ter viajado mais, que eu falei no meu sonho. Eu acho que a viagem, ela traz bastante disso. Eu sei que esse vídeo ficou talvez meio desconexo, é mais um desabafo meu, talvez as ideias não tenham se conectado tão bem, mas era uma coisa que eu senti vontade de falar. Mas voltando, que eu tava falando sobre as viagens acho que ela traz um pouco disso, né? Então, por exemplo, eu nunca fui pra Europa, eu nunca fui pra Alemanha, nunca fui pra França, Suíça, Polônia, sei lá, Ucrânia, África, nunca fui pra Oceania, Ásia, nunca fui, nunca. Já fui pros Estados Unidos, foi o único lugar que eu saí do país, mas eu nunca fui pra esses lugares. Então, ir pra lá é uma experiência que seria única. E não é o que, não tô falando que você tem que viver, eu tô falando das minhas experiências, o que eu gostaria de experienciar. Eu acho que isso seria uma coisa nova pra mim. Isso talvez me traria aqueles momentos em que eu era criança e estava experimentando coisas novas e criando aquelas memórias que são mais sólidas, mais vivas na mente. Então, é uma coisa que talvez eu queira viver. Outra frase que eu lembrei e que me fez pensar um pouco nisso também a gente só dá o devido valor a alguma coisa, a alguma experiência, a algum momento, depois que ele vira saudade, né? Depois que o tempo passa. Isso tem um pouco de saudosismo. Então você olha pra trás, pra aquele momento, você lembra ele de forma idealizada, mas também tem um pouco de verdade, que talvez você, por exemplo, naquela época, todo mundo falava, tô dando um exemplo besta. Naquela época as pessoas falavam pra você dormir cedo, pra você poder acordar bem e, sei lá, viver seu dia bem, e aí você não gostava daquilo, e aí hoje você olha com isso com uma certa saudade, né? Certo, aquelas pessoas estavam certas, eu devia ter feito isso. Claro, naquela época você não tinha aquela informação, mas hoje você percebe que isso tem um certo valor. Enfim, eu sei que ficou com algumas ideias meio desconexas aqui. Eu só meio que coloquei pra fora o que eu tava pensando nesse vídeo. Então, se ele não fez muito sentido pra você ou se fez, enfim, deixa o like, comenta aí o que você achou. Se quiser adquirir o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, vou deixar um link na descrição. É interessante, é um livro legal, bem reflexivo, se você gosta dessas reflexões. E é isso, era esse vídeo que eu queria trazer. É mais uma série de pensamentos que veio na minha mente do que um vídeo com um tópico em si, né? Então eu meio que só falei o que eu queria falar. É isso. Forte abraço, até a próxima.